Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos de volta ao canal Vesgo Resenha. O canal tem este nome porque eu vou resenhar. Graças à misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, podemos estar aqui mais uma vez, né? O livro que eu vou resenhar hoje chama-se Revolução dos Bichos, de George Orwell. Esse livro que eu tenho em mãos é o da editora Prime, tá? É um livro, eu gostei bastante dessa edição, para falar a verdade. Eu gostei mais porque as letras são grandes e tem um espaçamento muito bom. Então eu gosto de leituras assim, tá bom? É um livro muito curtinho, gente. Nessa edição ele tem apenas 125 páginas, tá? Então você lê isso aqui numa tarde. Se você pegar para ler, você lê super rápido, tá? O livro foi escrito em 1945 pelo britânico George Orwell. George Orwell nasceu na Índia. Ah, mas por que ele nasceu na Índia? Se ele não é britânico? Olha, no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, no card aqui em cima e também o link na descrição, no vídeo que eu resenhei A Volta ao Mundo em 80 Dias, tá? Do Júlio Verne, eu explico um pouco sobre essa questão da Índia ser uma colônia britânica, tá bom? Então clica aqui no link depois, se ele terminar esse vídeo, tá? Para você entender um pouco mais sobre isso também. Vamos direto ao ponto, eu vou falar sobre o livro. Esse rapaz que está passando com essa moto 125 agora, ele está indo fazer uma entrega. Mas depois dessa entrega, ele vai chegar na casa dele, vai se inscrever no canal, vai curtir, vai compartilhar e vai dar um like também, gente. Então, por favor, ajude o nosso canal a crescer. Compartilhe o vídeo aí com todo mundo, no seu Facebook, no seu celular, tá bom? Para quem é comunista, para quem não é comunista, tá certo? Vamos lá então. O George Orwell, que tem o nome verdadeiro como Eric Arthur Blair, sim, esse é um pseudônimo que ele usou, tá? Para dar autoria ao livro. Bom, ele escreveu esse livro em forma de crítica à União Soviética, tá bom? Especificamente sobre o regime stalinista, tá? Bem cruel, que aconteceu de 1924 até 1953. Eu recomendo para quem quiser entender mais o que foi esse regime stalinista, procurar um livro chamado A Fome Vermelha, tá? Eu não vou falar o nome da autora, é Anne Campbell, eu não sei pronunciar em inglês, tá? Mas é só você digitar no Google A Fome Vermelha. Eu vou resenhar esse livro aqui ainda no canal, se o senhor permitir, tá bom? E para falar mais sobre essa questão. Bom, esse livro ele foi escrito em forma de fábula em 1945. A fábula era um gênero literário que já nem era tão usada naquela época, tá? Ele usou a fábula, ele usou essa alegoria, creio eu, para não ser tão direto assim, e, enfim, alcançar o número maior de pessoas que ele pudesse, e conseguiu. Esse livro atravessou o século. Esse livro foi escrito, né, no século XX. Então, olha, e hoje ele é um livro muito atual e muito importante. Bom, o livro trata diretamente de um fazendeiro que tem muitos animais em sua fazenda, tá? Então, ele usa dos recursos da fazenda e dos animais para o seu autossustento, tá? E fazer comércio na cidade onde ele mora, enfim, tudo mais. Passa que esses animais eram muito explorados e maltratados por esse fazendeiro que é o Sr. Jones. A fazenda representa a Rússia, certo? E o fazendeiro representa a monarquia. E esses animais, obviamente, representam o povo. Acontece que os personagens principais... Bom, o livro começa, né? Aí você tem o velho major, que ele é representado como um pensamento, como Karl Marx. Você tem o Napoleão, que representa o Stalin. Você tem o Snowball, e na nossa tradução Bola de Neve, que ele representa o Trotsky. Aí você tem os outros animais que representam a classe trabalhadora, a classe que segue tudo que o líder fala. E você tem a Jessie, que é uma cadela que representa os intelectuais, certo? Bom, acontece que em um determinado dia o velho major, tendo um sonho muito estranho, ele chama os animais ao celeiro para ele falar sobre o sonho deles. E quando eles se reúnem no celeiro, o velho major ele faz um discurso, tá?
Esse discurso também é uma alegoria aos pensamentos de Karl Marx. Então ele diz que os bichos são explorados e que através da união e da revolução os bichos deveriam tomar o poder. Eles cantam uma música que representa aí essa liberdade, tá certo? Os animais tomados por esse contexto revolucionário que o velho major deixou para eles, eles começam a ansiar por esse dia em que eles tomariam a fazenda do Sr. Jones, que era um bêbado que os maltratava. Bom, passa que determinado dia esse porco morre, e determinado dia eles expulsam o Sr. Jones da fazenda. E eles começam a administrar a fazenda, e é aí que a coisa acontece. Esse livro, gente, ele foi escrito porque o George Orwell cria, né, como ele era um socialista, ele cria que o socialismo estava sendo deturpado pelo que a União Soviética vinha fazendo, tá certo? Ele começa, nesse livro, a descrever isso dessa forma. Os bichos tomam ali o poder e começam a trabalhar, os porcos assumem a liderança, os porcos são esses políticos nesse contexto. Eles assumem essa liderança e começam a guiar esses animais ao progresso, tá? E nesse meio, depois que eles tomam a fazenda, eles escrevem os 7 mandamentos, as leis principais que vão reger aquela comunidade, que agora não tem mais domínio humano, porque os humanos são inimigos. Os mandamentos são: tudo que andar sobre 2 patas é inimigo, tudo que andar sobre 4 patas ou tiver asas é amigo, nenhum animal usará roupas, nenhum animal dormirá em uma cama, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal, todos os animais são iguais. E é muito interessante, eu logo vou falar sobre essas leis deles aqui. Bom, passa que o Bola de Neve ele é tido como um intelectual que quer investir em uma tecnologia nova, que é o moinho de vento, tá? Já o Napoleão não, ele quer, não é esse o caminho que a gente tem que seguir. Então eles discordam em muito da liderança da fazenda. Bom, acontece que eles fazem convenções, eles fazem reuniões e decidem que um animal ele vai trabalhar tantos anos e depois ele vai se aposentar e que ele vai ter direito à comida. E até certo momento, essa comida que é produzida ali na fazenda, ela é dividida igualmente, tá? Então eles começam a trabalhar juntos para seguirem a vida e rumarem ao progresso. E dizem que nenhum animal será explorado. Bom, as vacas precisam ser ordenhadas, então os porcos a ordenham e o trato era, entende-se que, bom, já que nenhum animal vai ser explorado, ninguém vai tomar esse leite. Bom, acontece que os porcos ordenharam essas vacas e tomaram esse leite, consumiram esse leite. A cadela dá cria de alguns cachorros e o Napoleão ele acaba se apossando desses cachorrinhos e leva para criá-los aí em outra longe da vista dos animais da fazenda, tá? Bom, é muito interessante porque depois o próprio Napoleão acaba usando esses animais como um exército. É muito interessante isso. O Napoleão, de tanto discordar do Bola de Neve, acaba expulsando o Bola de Neve da fazenda. Como que ele expulsa o Bola de Neve da fazenda? Os cães que ele tinha levado para criar no porão, ele doutrinou esses cães. Então esses cães viraram sua guarda pessoal e acabam empreendendo uma caça ao Bola de Neve que foge da fazenda e não é visto mais. A partir daí, toda a desgraça que acontece na fazenda, ele culpa o Bola de Neve. Ele diz: olha, o Bola de Neve que veio aqui, o Bola de Neve que fez isso, que fez aquilo, está mancomunado com os nossos inimigos. Bom, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Esse é o modus operandi de alguns ditadores, tá certo? E o Napoleão ele finge que vai guiar essa fazenda para o progresso, mas ele começa a usufruir do cargo que ele tem, né? É um político que está enganando a população. Qualquer semelhança com a nossa realidade também não é mera coincidência. E ele começa a explorar esses animais, a mudar as leis.
Uma das leis que a gente falou, eles dizem que todos os animais são iguais. Mas como eles começam, os porcos, começam a ter mais benefícios do que os outros animais, a lei passa a ser mudada para todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Eles mudam essa lei sabendo que nem todos os animais sabem ler e sabendo que nem todos os animais vão questionar. Você tem ali as ovelhas que repetem toda hora um jargão: quatro patas bons, duas patas ruins. Você tem animais que não leem, animais que não estudam. Esses animais não criticam o governo. E qualquer semelhança com a nossa realidade, gente, não é mera coincidência, tá? Quando falo em crítica do governo, eu falo de modo geral, tá? Todos os governos, enfim. E ele começa a explorar esses bichos e começa a mudar essas leis. Eles dizem que nenhum animal dormirá sobre cama. Mas como eles expulsaram o dono da fazenda, os porcos se mudaram para essa casa onde o dono morava e começaram a usufruir do que tinha dentro daquela casa. Inclusive começaram a dormir em camas. E quando eles foram questionados sobre isso, eles disseram: olha, a lei na verdade é essa. Nenhum animal dormirá em cama com lençóis. Eles tiraram os lençóis para dormir. Qualquer semelhança com a nossa realidade também não é mera coincidência. Isso acontece nos nossos dias. E passa que eles tinham os humanos como inimigos, mas em um determinado momento do livro também, o Napoleão, o ditador, que já matou animal porque discordou dele, expulsou Bola de Neve porque discordou dele, ele começa a fazer negócios com os humanos, com o pretexto de que isso trará o progresso para a fazenda, de que eles vão precisar disso para que a revolução prossiga. E aí que a coisa descamba, porque chega um determinado momento em que humanos começam a frequentar a fazenda, e anterior a essa visita humana, os únicos humanos que tentaram ir lá foi o dono da fazenda, que tentou tomar de volta essa fazenda, mas foi expulso, né, pelo Exército Vermelho. Ele foi expulso por esses animais. Na época o Bola de Neve liderou, e o Napoleão acabou se apossando disso, né, dizendo que ele na verdade levou a fazenda à vitória. Mas não, nesse novo contexto em que o Napoleão levou a fazenda, eles começaram a negociar com os seres humanos, tá? Abriram espaço para os seres humanos. O Napoleão começou a consumir álcool e passou a se comportar como um humano. E os direitos que o Napoleão tinha dito que daria aos animais, esse direito foi cortado, tá? Então, o cavalo boxer que ia se aposentar, aqui ele acho que é Sansão, o nome dele na tradução, ele não se aposenta, pelo contrário, ele é enviado para virar mortadela no matadouro da cidade. Ele é enviado pelo próprio ditador, tá? Então houve ali, ele começou a mostrar suas asinhas, esses porcos começaram a mostrar que quando eles chegaram ao poder eles se corromperam, e que na verdade eles nunca quiseram igualdade. Que eles queriam na verdade controle, e foi o que eles tiveram, tá? No final do livro, já para a gente ir encaminhando para o final desse livro, eles estão numa festa na Casa Grande e os animais se aproximam para ver o que está acontecendo lá dentro. Por que está tendo festa na Casa Grande? Vocês lembram que eu falei que os humanos eram inimigos e que nenhum o animal devia usar roupa e que o animal não devia... o contexto a gente não pode ser amigo dos humanos, não devemos nos comportar como os humanos. Mas no final acontece isso. As criaturas do lado de fora olharam de porco para homem, e de homem para porco, e de porco para homem de novo. Porém, mais uma vez era impossível discernir qual era qual. Por que isso? Porque estava havendo uma festa lá dentro e os porcos estavam se comportando como homens, trajados como homens, bebendo como homens, e possivelmente os homens estavam ali na glutonaria lá dentro também, fazendo o que é nojento. Enfim, gente, essa foi uma resenha muito sucinta, muito simples, tá, sobre a Revolução dos Bichos. Se vocês tiverem alguma outra ideia ou quiserem comentar alguma coisa sobre o livro, tá, comentem aí embaixo,
tá bom? Compartilhem com seus amigos, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? E não se esqueça de voltarem aqui daqui a alguns dias que vai ter vídeo novo. Tchau, gente. Obrigado.